Olá, está no ar mais um programa Mosaico. Nessa temporada vamos falar sobre o crescimento do futebol americano no Brasil, Sobre autos de resistência, empreendedorismo por necessidade novos formatos de família. e as performances de drag queens. Como vocês podem ver, as pautas são as mais variadas e os temas bem atuais. Então fiquem ligados porque a temporada do Mosaico está no ar. Roda a vinheta! Bruno, você sabe o que são autos de resistência? Rafa, são inquéritos abertos para apurar homicídios provocados por policiais. E as vítimas, na maioria das vezes, são negros e moradores de favela. Isso mesmo, entre janeiro de 2010 e agosto de 2015, mais de 3.000 homicídios foram decorrentes de ação policial, segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio. E a reportagem a seguir vai discutir esta questão. O Morro da Providência é considerado a primeira favela do Rio de Janeiro. Há quase 120 anos, mais precisamente no ano de 1897, o morro ganhava seus primeiros barracos. Sem moradia, combatentes vitoriosos da Guerra de Canudos e ex-escravos que desembarcaram na cidade ocuparam espaço na região central. Essa construção de um olhar, que criminaliza tanto as favelas quanto os moradores desses territórios é um olhar que ele começa a ser construído no momento mesmo em que surge a primeira favela no Rio de Janeiro, que a gente tem aqui um mito fundador, que é a favela da Providência. A segurança pública aqui no estado do Rio, especialmente, ela já se constrói entendendo que o morador de favela é um inimigo que precisa ser combatido. É um inquérito instaurado para apurar um homicídio, porque existe uma ação letal onde alguém morre, só que o agente que provoca essa ação é um policial em serviço. O auto de resistência, na verdade, é uma licença que a polícia tem para matar. Para matar pobre, favelados, os negros da favela. Em geral, os autos de resistência são casos de pessoas que foram executadas sumariamente. Moradores de favelas que tomaram um tiro na nuca, Tem muitos que têm a marca dos tiros aqui no antebraço, porque as pessoas em geral estão rendidas. E aí que continua, o auto de resistência continua a cada dia. O auto de resistência não é só tirar a vida, não. O auto de resistência é fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais inferior. O Rio de Janeiro registrou, entre janeiro de 2010 e agosto de 2015, 3.256 casos de homicídio decorrentes de intervenção policial, segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio. Somente entre janeiro e agosto de 2015 foram 459 mortes em todo o estado. Nos últimos 5 anos, o número de casos tem sofrido quedas e aumentos. O ano de 2010 teve a maior incidência, com 855 registros. Já em 2013, foram 416. Em 2014, no entanto, houve um aumento de 40%, com 584 autos de resistência. Chega de chacina, polícia assassina! Chega de chacina, polícia assassina! Chega de chacina, polícia assassina! Chega de chacina! Meu nome é Ana Paula, eu sou moradora da favela de Manguinhos, favela onde eu nasci e fui criada, onde eu criei meus 2 filhos, E no dia 14 de maio de 2014, meu filho ele foi assassinado com um tiro nas costas aos 19 anos de idade, sem nenhum direito à defesa. O meu filho foi assassinado pela Polícia Militar, mais precisamente pela Unidade de Polícia Pacificadora de Manguinhos. O Instituto de Segurança Pública faz questão de divulgar percentuais que comprovem que a letalidade diminuiu, que as pessoas morrem menos, que a ação da polícia mata menos nas favelas com unidade de polícia pacificadora.
Só que se eu conheço a Ana Paula, lá de Manguinhos, que teve o filho dela, Jonathan, executado, também de costas, né? Correndo, sabe? Numa quadra de esporte da comunidade, onde tinha um monte de criança brincando, né? Esse é um caso só. Né? Tem diversos outros. Então, evidentemente que o que está em jogo aí é uma leitura, né, de que a grande letalidade do Estado do Rio de Janeiro ocorreu para a implantação, né, das unidades de polícia pacificadora. Existe uma relação entre o aumento da letalidade a partir de ações policiais, né, e uma política denominada de segurança cidadã, onde você contempla a proteção de direitos para moradores de áreas chamadas como vulneráveis, principalmente favelas, né, no sentido de aumentar a ação violenta das polícias em relação ao tráfico de drogas. Depois que houve a implantação das UPPs nas comunidades e da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Oeste, que cada vez aumentou essa violência. Então, assim, é como se o Estado desse uma resposta para a gente que a nossa luta não tem valor, que é mais legítimo o Estado matar ou o policial, o agente público ficar impune. Os policiais do PP tentaram registrar o caso como auto de resistência, mas não foi registrado. A própria unidade de saúde orientou o meu cunhado a ir à delegacia mais próxima e fazer um boletim, né, fazer um registro do homicídio. Segundo o relatório da Anistia Internacional lançado em agosto de 2015, das 1.275 pessoas vítimas de homicídio decorrente de intervenção policial entre 2010 e 2013 na cidade do Rio de Janeiro, 99,5% eram homens, 79% eram negros e 75% tinham entre 15 e 29 anos de idade. Apesar da diminuição desses homicídios no estado após a adoção das unidades de polícia pacificadora em 2008, esses crimes estão de novo subindo. A execução desses jovens negros, ela continua mantendo o mesmo padrão que acontece nas favelas sem UPP. Então, essas execuções sumárias continuam acontecendo. A unidade de polícia pacificadora é só mais uma unidade da polícia que está ali para controlar e reprimir a população negra e favelada. O grande problema dos autos de resistência é que essas investigações acabam construindo a ideia de que a legítima defesa é uma ação policial voltada para o extermínio de algumas categorias consideradas perigosas para a sociedade, principalmente o tráfico de drogas, né? A ideia de que traficantes podem ser executados é algo que é contemplado não só no ambiente social, mas também pelo próprio direito. É simples, ser pobre. O ser pobre, para eles, é como se nós fôssemos escória da sociedade, como se nós fôssemos o lixo ou o resto de alguma coisa que para eles uma hora vai ser incinerado, não tem valor algum. Infelizmente nós somos vistos assim, é por isso que não há justiça e nem punição para esse tipo de pessoas. Nas redes sociais, a frase bandido bom é bandido morto constantemente aparece nos comentários de notícias sobre morte nas favelas. Eu vi nos pedidos de arquivamento dos promotores, né, a indicação de que se o fato ocorre em comunidade favelada, que é o termo que eles usam, se quem morreu tem indicação de ser traficante ou porque tem uma folha de antecedentes criminais com essa anotação, ou porque um familiar foi chamado, né, e declarou que havia um envolvimento dele com o tráfico, que isso é suficiente para legitimar aquela ação policial, ainda que o morto tenha 8 tiros nas costas, tiro a queima-roupa na nuca. Porque é uma coisa que nós não aceitamos, né, diante essa abordagem policial, que eles insistem de colocar o kit forjado, né, kit bandido, que eles colocam pistola, colocam drogas e diz que a pessoa que foi baleada era um traficante, supostamente um traficante, e coloca como auto de resistência. É assim, onde a polícia mata e sempre afirma que matamos porque era bandido, como se bandido pudesse morrer, né? Como se bandido não tivesse direito a um julgamento, né? Como se o bandido não tivesse direito à vida. Né? Isso é uma coisa que não pode acontecer. É preciso que todos os segmentos envolvidos, e aí não só os segmentos de Estado, mas a sociedade civil, pare de aplaudir também chacinas, execuções,
Pare de aplaudir as incursões que as polícias fazem nas favelas, as incursões violentas. Parem de aplaudir ocupações como a ocupação da Maré pelo Exército. O projeto de lei 4471 está para ser votado no plenário desde 2012 e tem como objetivo criar regras mais rigorosas para a apuração de mortes decorrentes de ação policial. O PL propõe algumas alterações, como a substituição do nome auto de resistência por morte decorrente da intervenção policial, a proibição de transporte de vítimas por policiais, a realização de perícia imediata e preservação da cena do crime. Então não é que o projeto de lei ele garanta o fim, mas como eu falava antes, ele não vem apenas com a recomendação do fim do registro. Ele traz diversas outras recomendações e propostas que, caso sejam seguidas, né, em relação à investigação, em relação à perícia no local, diversas outras formas de dar conta do que realmente aconteceu, né, que garanta à família a versão dos fatos que de fato ocorreram e não a versão que o policial quer contar. Desses parlamentares que evitam que esse projeto seja votado, se vocês forem ver, eles ganham, recebem um benefício para isso, né? Ou estão envolvidos com as pessoas da indústria, das armas, né? São parlamentares que ganham verba, ganham algum dinheiro para poder aprovar ou deixar de aprovar certos projetos, né? Não vai ser mudando o nome do auto de resistência para uma investigação sobre homicídios, nada disso. O que está em jogo hoje, eu acho que é uma releitura que nós temos que fazer no Brasil, né, da ideia de que, né, nós temos que expandir a cidadania e não fazer com que a cidadania seja restrita a determinados grupos, deixando outros de fora. É uma interrogação que possa ser muito grande, que possa melhorar, né, sendo aprovada essa PL. Eu espero que sim, porque é uma forma dos policiais não assassinarem mais dentro das vielas, nos bastidores da favela. A morte silenciosa pela faca acho que vai aumentar muito mais dentro da favela através dos policiais, para poder não ter esse auto de resistência. Eu espero que isso não venha acontecer, que seja só uma coisa, uma imaginação da minha cabeça. Então é esse meu receio, a morte silenciosa. As mães vítimas de violência policial se unem na luta por justiça e apoio contra a violência nas favelas. E aí as mães fazem esse trabalho também de explicarem que não é que elas entendam que se fosse traficante tudo bem matar. Não é isso. Não significa isso. E elas fazem questão de deixar isso muito evidente no discurso delas. Mas para elas faz muita diferença limpar o nome do filho depois, né? E limpar o próprio nome. E as mães vêm para dizer que não. E que cada filho morto vai ser lembrado. Então eu vejo esse aumento de violência, o Estado dizendo assim, olha, contra a força não há resistência. Há resistência sim. E é por isso que mães que perderam seus filhos vão permanecer nessa luta, até que essa violência cesse. Porque o que nós não aceitamos, eu não aceito, é essa violência contínua de jovens sendo executados e mortos dentro de comunidade e no asfalto pela cor da sua pele ou pela roupa que ela veste. Lutando para que a verdade apareça, eu não vou desistir de lutar por meu filho, porque eu nunca desisti dos meus filhos, eu sempre fui uma mãe cuidadosa e eu não vou desistir. Eu vou até o fim para provar quem são os verdadeiros bandidos. Os verdadeiros bandidos estão aí nessa instituição aí, sabe? Eu não vou desistir não, eu vou até o final. Reportagem muito importante e esclarecedora sobre o tema. É verdade, Rafa. O Mosaico tem pautas divertidas, mas também de relevância social. Por hoje, a gente fica por aqui. Mas no próximo programa tem mais tema interessante. Tchau! Eu já perdi a esperança, juventude. Eu já perdi minha luz, minha alegria.
com um sorriso.